Saúdo-vos com a palavra bíblica das senhas diárias para este domingo, 13º domingo após Pentecostes, palavra de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, onde diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras enchem o meu coração de alegria e de felicidade. Que bom, mais uma vez, podermos celebrar culto ao nosso Deus. Que bom, mais uma vez, poder entrar na tua casa através das mídias sociais para podermos assim também juntos ouvirmos a palavra de Deus. Esta palavra que, segundo Jeremias, enche o coração de alegria e de felicidade. Que Deus também assim abençoe este momento de celebração e assim também esteja conosco. Por isso nos reunimos para celebrar culto ao nosso Deus em nome do Trino Deus, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos ao nosso Deus cantando juntos o nosso hino inicial. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Vamos ter um momento de oração. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos por nossa vida, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua voz, a tua palavra, mais uma vez neste final de semana. Obrigado, Pai amado, que tens guardado e protegido a todos nós, também nos momentos difíceis da vida. Te agradecemos que a tua palavra traz felicidade, traz alegria ao nosso coração. É motivo de júbilo, Senhor, quando ouvimos a tua voz. Amado e bondoso Deus, nós queremos confessar-te os nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores. Nem sempre, Senhor Deus, obedecemos aos teus mandamentos. Procuramos muitas vezes os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades e nem nos perguntamos qual é o teu querer. Pai amado, perdoa-nos quando erramos, falhamos e pecamos, seja com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossos pensamentos. E assim também com nossas omissões, onde vemos, percebemos necessidade de alguém e não ajudamos, onde percebemos injustiças e nos calamos. Perdoa-nos, Senhor Deus, a nossa indiferença diante da dor e do sofrimento alheio. Enfim, perdoa tudo aquilo em nós que não é do teu querer e do teu agrado. Que assim a graça de teu Filho Jesus Cristo venha sobre nós e nos dê um coração abençoado e em paz. Senhor Deus, orienta-nos nesta manhã, neste momento de culto, onde celebramos o teu amor e a tua graça, onde ouvimos a tua voz, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo toque nosso coração, nos prepare para assim também compreendermos a tua mensagem, sermos fortalecidos, animados e seguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada em direção ao rumo, ao alvo que tu propões em nossa vida. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. A palavra de Deus nos diz, se nós dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, mas quando confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Que Deus conceda a ti a sua graça e o seu perdão. Convido a nós cantarmos e entoarmos a próxima canção, também olhando à nossa volta para aqueles que precisam de auxílio, têm necessidades, estão sofrendo neste mundo. Cantamos assim também lembrando, neste final de semana, de todos aqueles que têm alguma necessidade especial e precisam
de compreensão, de auxílio, ou precisam de um mundo onde eles têm uma melhor acessibilidade. Que Deus assim nos ajude a sermos também uma mão amiga, sermos assim também instrumentos de Deus na transformação desse mundo. Cantamos pelas dores desse mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Acompanhamos a leitura bíblica prevista para este domingo, este final de semana, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 21 até o verso 28. Eu passo a ler a palavra do Senhor. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui, palavra do Senhor. Louvamos ao nosso Deus cantando. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós nesta hora de meditação, de reflexão na sua palavra. Eu ainda recordo do dia em que eu saí da casa dos meus pais, de mudança em direção a São Bento do Sul, para estudar teologia. Foi um momento difícil, dizer adeus para minha casa, para o meu lar, onde eu cresci desde a minha mais tenra infância. Cada centímetro daquela terra, daquele sítio, eu havia percorrido, brincado, eu cresci ali. Mas tinha chegado a hora de dizer adeus e de seguir um novo caminho. Chegou a hora de ir em direção a um alvo, a um objetivo que eu tinha proposto em meu coração a partir do chamado de Deus.
Só 240 quilômetros separavam a cidade dos meus pais do meu novo destino. Mesmo assim, não era fácil dizer adeus, não era fácil despedir-me da minha casa, do meu lar e especialmente dos meus pais. Quando nós iniciamos uma viagem, seja ela uma viagem de passeio ou uma viagem de mudanças, é necessário três coisas. Três coisas fazem parte disso. São elas: despedir-se, dizer adeus, carregar a sua bagagem, pegar as suas coisas, suas malas, e terceiro, seguir em direção ao alvo. E é isso que Jesus ensina no texto bíblico de hoje para os seus discípulos. Pedro, pouco antes do texto de hoje, havia afirmado a sua fé, havia reafirmado que ele cria no Cristo, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, enviado dos céus. E Jesus, de repente, começa a explicar toda a sua situação, o que vai acontecer, o que vem pela frente. E Pedro, como quem ainda não se desligou do passado, como quem ainda não não iniciou a sua jornada, ou como alguém que está viajando, mas arrependido e louco para voltar para casa, começa a pensar como ser humano, começa a pensar como era o seu pensamento antes de conhecer a Cristo. Não, isso não pode acontecer. Isso é loucura, Jesus, tu ir para Jerusalém e morrer lá por causa dos pecadores. Jesus precisa repreender Pedro com palavras duras, para que tanto Pedro quanto os discípulos compreendam que essa é a tarefa, é a missão de Jesus, que este é o caminho que está proposto e que é necessário que assim seja. Jesus usa essa palavra: é necessário que o Filho do Homem sofra e morra. Não é uma questão de querer, de vontade, é necessário. Jesus confronta os seus discípulos e, após confrontá-los com estas palavras duras, Jesus ensina a eles o caminho. Jesus mostra para eles como que funciona esse negócio de ser discípulo, de ser seguidor de Jesus Cristo. A palavra que Jesus, na tradução antiga, que nós talvez conhecemos melhor de cor, diz: quem quer seguir a mim, quem quer me seguir, diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui estão as três etapas, os três passos, ou vamos dizer assim, os três elementos que fazem parte do discipulado de Jesus Cristo. Negar-se a si mesmo, dizer adeus ao seu próprio eu. Um discípulo precisa dizer não, precisa dizer adeus a si mesmo, ao seu eu natural, corrompido pelo pecado, que se opõe sempre de novo à vontade de Deus. Assim como Pedro fez: não, eu não quero que tu morras, mesmo que seja a vontade de Deus. Este eu nós chamamos, a Bíblia chama e nós conhecemos como velho homem, ou velho Adão, ou natureza pecaminosa, inclinado a todo mal, cego às coisas de Deus, inimigo do próprio Deus, como a palavra de Deus mesmo afirma, de onde brotam todo tipo de pecado, egoísmo, avareza, ciúmes, paixões mundanas, cobiça e por aí vai. A isso temos que dizer diariamente um não, por contrição e arrependimento. Lutero dizia que o pecado é como a barba. Nós precisamos tirá-la sempre de novo e ela volta a crescer sempre de novo. Não é algo que a gente pede perdão uma vez e significa que daqui para frente a gente nunca mais vai pecar e a gente nunca mais vai errar. Ser discípulo de Jesus é um constante negar-se a si mesmo, é um constante abdicar das próprias vontades, dos próprios desejos, é um constante dizer adeus para o velho homem, para o velho ser humano. É um constante arrepender-se e pedir perdão. Mas nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, precisamos do agir do Espírito Santo de Deus, que trabalha em nosso ser através da palavra de Deus que nós ouvimos e meditamos, e faz com que nós possamos dizer não a nós mesmos. Segundo aspecto
Jesus diz: tome a sua cruz. Falei da minha saída de casa, carregar as bagagens, as malas. Tome a sua cruz. Quando surge a fé, o Espírito Santo vem ao nosso coração para nos guiar, então a nossa vida será dirigida pelo Espírito Santo, que nos conduz em direção ao alvo. Já não sou eu quem vive, mas é Jesus Cristo quem vive em mim, diz Paulo. Temos prazer na lei de Deus. Aquele velho homem que não quer saber da vontade de Deus, que prefere fazer as suas próprias vontades, é transformado num novo homem pelo Espírito Santo que agora tem prazer. E nós cantamos isso, meditamos na palavra de Deus, é como o mel, é doce como o mel. Temos prazer na palavra de Deus. Procuramos nos orientar, procuramos pautar a nossa vida na palavra, na lei de Deus. Mas nós ainda vivemos neste mundo, carregado e marcado pelo pecado. Notamos que precisamos lutar constantemente contra esta natureza pecaminosa que teima em voltar, que teima em crescer, como tiririca no gramado. Este é o preço, essa é a cruz que nós precisamos carregar. Não é fácil ser discípulo de Jesus, não é fácil seguir os passos de Jesus. Pedro sentiu isso na pele. Pedro afirmou, quando Jesus então diz que ele precisa morrer: tem que passar por cima de mim, se tu for morrer, eu vou morrer também, eu morro junto. E pouco tempo depois, diante das pessoas no Sinédrio, no palácio do sumo sacerdote, aliás, o tão corajoso Pedro foi tomado de medo e negou Jesus 3 vezes. Seguir Jesus não é fácil, não é um mundo de glamour e de felicidade sem fim, onde tudo dá certo, onde eu só prospero, onde a minha vida só dá certo, onde não tem problemas. Essa teologia barata que se prega por aí, que ser cristão é a chave do sucesso, isso aí, quem prometeu isso não foi Jesus. Eu lembro muito bem das palavras de quem prometeu: se tu me adorares, eu te darei tudo isso. Presta atenção. Seguir Jesus significa que nós vamos ser tentados, nós vamos ser muitas vezes perseguidos por sermos fiéis a Ele. E se isso não está acontecendo, perguntamos-nos quanto as pessoas de fato estão percebendo diferença em nossa vida. Tome a sua cruz. Terceiro passo, Jesus diz: e venha após mim, siga-me, siga-me. Seguir em direção ao alvo. Nós precisamos caminhar, nós precisamos orientar-nos pela palavra de Deus em direção ao alvo escolhido por Deus para nós e darmos passos firmes em direção a este alvo. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós não somos daqui, nós não viemos para cá para ficar para sempre. Nós queremos seguir Jesus Cristo em direção a um alvo maior que Ele tem para nós, que é a vida eterna, que é a eternidade junto com Deus, onde finalmente nós estaremos livres de toda a nossa natureza humana pecadora e de toda a situação precária desse mundo no qual vivemos. Mas enquanto estamos aqui, caminhamos, rumamos, dia após dia, em direção ao que Deus nos propôs. Quem quer ser meu discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Somos chamados, desafiados a seguir a Jesus Cristo. Somos chamados, desafiados a andarmos no seu caminho. Algo maravilhoso nos espera, diz a própria palavra que lemos hoje. A recompensa está nos aguardando e que nós possamos seguir sem vacilar e sabendo que sempre que nós tropeçarmos, sempre que nós quisermos voltar para casa, para a velha vida, podemos nos agarrar a Cristo, nos agarrar à cruz de Cristo e pedir: ajuda-me porque eu sou fraco. Pedro fez isso muitas vezes, foi repreendido, foi muitas vezes duramente repreendido por Jesus,
mas sempre de novo encontrou perdão e a graça de Deus. Que Deus te conceda sua graça, sua paz e que o Espírito Santo te ilumine hoje e sempre. Amém. Eu convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Fechamos os olhos, inclinamos a cabeça e juntos confessamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Passo os avisos para este culto. A oferta de hoje é uma oferta especial recolhida em todo o âmbito nacional para o trabalho de inclusão e acessibilidade com pessoas com deficiência. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores e que essas ofertas sirvam de ânimo, de esperança para todos aqueles que desfrutam deste trabalho. Quero ler a convocação para a Assembleia Extraordinária da Comunidade de Sinop. Na qualidade de presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Sinop, Mato Grosso, convoco para a Assembleia Extraordinária, que será realizada no dia 13 de setembro de 2020, com início às 19 horas, na comunidade de Sinop, sendo de grande importância a presença dos representantes da comunidade, pois serão tratados os seguintes temas: pauta do dia, abertura com culto, assuntos gerais, prestação e aprovação de contas, dezembro de 2019 e agosto de 2020, parecer do Conselho Fiscal, eleição da nova diretoria, instalação da nova diretoria, leitura e aprovação da ata. Sem mais para o momento, atenciosamente, Cledir Márcio Schuch, presidente da comunidade. Com essa convocação, então, queremos também lembrar a todos que no dia 13 nós teremos o nosso primeiro culto experimental presencial. Nós vamos seguir todas as orientações, tanto do Poder Público quanto da ISLB, com relação aos cuidados e também ao distanciamento necessário. Nós convidamos a todos que puderem participar, que estão aptos a participar dessa celebração, desse culto, a se fazerem presentes e assim também termos a nossa Assembleia Extraordinária. As demais comunidades e pontos de pregação da nossa paróquia, no início do mês de setembro, eu estarei entrando em contato novamente com os presidentes, com a diretoria de cada comunidade, para estarmos avaliando e discutindo a possibilidade ou não de retorno presencial. Por isso, fiquem atentos aos recados, atentos aos grupos de WhatsApp das nossas comunidades, para que a gente também esteja bem informado com relação a possível retorno e como isso vai acontecer. Nós queremos orar. Nesta oração, nós incluímos os pedidos que foram lembrados, foram enviados durante a semana. Oramos pelo Vitor Pires. O Vitor fez um transplante de rins há um tempo e está apresentando rejeição, início de rejeição. Nós pedimos que Deus esteja acompanhando ele e também toda a equipe médica para que possa encontrar um tratamento adequado e que tudo se normalize. Oramos pela Kelly, de Cláudia, que também Deus fortaleça e acompanhe a ela num momento difícil que ela tem passado. Oramos igualmente pelo Sr. Edmundo Imruth, da nossa comunidade de Sinop. O Sr. Edmundo está adoentado, está bastante debilitado e nós pedimos que Deus assim também fortaleça a vida e a saúde do Sr. Edmundo, bem como de sua esposa e de toda a sua família. Nós incluímos nesse momento de oração toda a família enlutada da senhora Elizabeth Gross. Ela faleceu neste sábado de manhã, lá no Rio Grande do Sul. Ela é mãe do Mauro Gross, do Carlos e do Paulo. E assim nós incluímos então toda a família enlutada, os netos, netas, demais familiares que neste final de semana então se despedem
desta pessoa tão querida, que já nos visitou aqui na comunidade de Sinop, sempre alegre, sempre disposta. Que Deus assim a receba também em seus braços para uma vida de paz e de alegria na eternidade. Mais pedidos que não foram encaminhados, mas que estão em nosso coração, podemos colocar diante de Deus, cada um com a sua oração individual. Oramos. Querido e amado Deus, bondoso Pai, obrigado por este momento de culto, por esta celebração. Por Tua palavra que ouvimos, que nos desafia a sermos Teus seguidores, a dizermos não a nossos desejos e vontades humanas, a negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos a Cristo. Pai amado, obrigado pelo convite, pelo desafio que nos é dado, que possamos realmente seguir este caminho com firmeza. Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que necessitam do Teu auxílio, do Teu cuidado, da Tua presença. Lembramos do Vitor Pires, da Kelly, do seu Edmundo e de tantos outros que precisam, Senhor Deus, deste Teu cuidado especial em algum momento da sua vida. Amado Deus, em Tuas mãos nós entregamos toda a família que passa por este momento de luto, de dor, de despedida. Lembramos em especial de tudo aquilo que Dona Elizabeth pôde ensinar, pôde testemunhar durante a sua vida. Seu testemunho de fé, educando também assim os seus filhos, a sua família na fé cristã, dando sempre exemplo de vida, testemunho de fé em Ti. Receba ela em Teus braços na eternidade, que assim ela possa descansar contigo. E assim conforta também e consola a todos os familiares. Cuida da nossa igreja, de todos que pregam e anunciam a Tua palavra, que possam fazê-lo com alegria. Oramos, Senhor Deus, também pedindo Tua orientação e a sabedoria do Teu Espírito Santo, para que assim, ao retornarmos às atividades presenciais em caráter experimental, possamos fazê-lo com segurança, bem amparados por Ti, e que assim também seja um tempo especial. Oramos, Senhor Deus, pedindo que Tu guardes e abençoes cada família que ouve este culto, que celebra conosco nesse momento, faz-te presente na vida dessas pessoas. Assim, Senhor Deus, em Tuas mãos, queremos colocar tanto a nossa vida como de tantas outras pessoas que amamos, daquelas que nós talvez nem nos lembramos, mas que Tu conheces. E oramos também assim por nosso país, por todo o mundo, por todas as pessoas que estão enfrentando esta situação difícil neste tempo. Tudo mais, Senhor, que temos a pedir e agradecer, nós queremos entregar aos Teus cuidados na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tua face não possa
recebemos a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa semana. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Desejo a todos um abençoado final de semana, uma abençoada semana e que Deus os acompanhe e guarde sempre. Amém.